É triste, mas esse é o caminho, né, bíblico. É triste para nós, mas é daí que Yeshua volta também. Então vamos esperar para ver os caminhos do Senhor, porque aquilo que é de Deus há de acontecer. Amém? Amém. Nós estamos na Parashá Vayetze, e partiu. É a 7ª porção semanal, ano de 5.784. Essa Parashá vai de Gênesis 28:10 a 32:2. A Haftará é Oséias, quem já leu Oséias? 11:7 a 14:10. E a porção Berit Hadashá é Mateus 12:1 a 50. Nós vamos comentar sobre o Berit Hadashá. Yeshua está dizendo lá em Mateus 12:33: ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Yeshua já havia falado sobre isso, para nós tomarmos cuidado com os falsos profetas e que nós os conheceríamos dessa mesma maneira, pelos seus frutos. Veja em Mateus 7:15 a 17. Acautelai-vos, ou seja, tenha cuidado, tenha cautela, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestido como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. O interessante é que Yeshua está dizendo para nós que uma árvore naturalmente boa não pode dar mau fruto, e naturalmente ruim não pode dar bom fruto. E era para que nós ficássemos atentos a esses frutos. E muitas pessoas perguntam que frutos são esses. Meu irmão, árvore boa gera benignidade, bondade, perseverança, fé, domínio próprio, mansidão, amor, fidelidade, fé. Porque contra essas coisas não há lei. Então, às vezes, as pessoas podem vir, podem profetizar, aquela profecia pode acontecer, mas você não tem que olhar para ela segundo o que ela profetizou, mas segundo o fruto que ela gera, porque aí ela vai mostrar a natureza dela, porque dom não vem do homem, é de Deus. E você tem que conhecer a árvore pelo que ela gera. Você sabe quando uma árvore gera um fruto venenoso. Você logo diz, não coma desse fruto. A árvore pode até trazer o quê? Uns galhos grandes, pode gerar uma boa sombra, mas você não pode comer do fruto dela. Você não pode ser alimentado. Ela até te dá um alívio do sol, mas ela não pode te alimentar. É igual o falso profeta. Às vezes ele te dá um alívio por causa da profecia, mas você não pode alimentar dos frutos que ele gera. E Yeshua chamou a atenção disso. Sabe por quê, gente? Deus nos vê como árvores. Inclusive, Yeshua, quando estava em Betsaida, cura um cego. Primeiro, o cego vê homens como árvores. Lembra disso? Lá em Marcos 8, 22 a 24. E chegou a Betsaida, ou Betsaída, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que o tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhes as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: vejo homens, pois os vejo como árvores
que andam. A primeira coisa que Yeshua deu a esse homem foi a visão de Deus com relação aos homens. Todos nós somos como árvores diante de Deus. E toda árvore tem que gerar fruto. Inclusive, quando Yeshua chegou na terra, ele trouxe uma coisa que ninguém menciona, poucos falam. Yeshua trouxe um machado. Não é verdade? Ele trouxe. Inclusive, o machado já está na raiz de toda a árvore no mundo. Então, se Deus nos vê como árvore, logo nós temos que fazer o quê? Gerar bons. Porque uma árvore ruim gera fruto ruim e ela não tem muito proveito. Não é verdade? E você manda arrancar. Não é diferente de Deus. Né? Porque lá em Marcos 8, João 15,16 diz: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e dei fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pediras ao Pai, Ele vos conceda. É necessário gerar bons frutos, porque é assim que Deus nos vê, e é só assim que tudo que pedirmos ao Pai, em nome de Yeshua, o Pai nos concederá. Se eu gerar benignidade, bondade, perseverança, fé, domínio próprio, mansidão, amor, fidelidade. Eu decorei esses frutos, porque nós temos que ver se estamos gerando esses frutos. Não é verdade? E se estamos gerando esses frutos, tudo que pedirmos ao Pai em nome de Yeshua, Ele vai nos conceder. Olha que coisa tremenda. E voltando ao assunto do machado, eu achei interessante porque Yeshua nasceu já com o machado na mão, né? Ele é lenhador. Yeshua já trouxe o machado e ele coloca o machado na raiz de toda árvore na terra, ou seja, de todos os homens. Todo homem tem o machado lá nos pés. Sabe para quê? Mateus 3,10. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Não tem jeito, se eu não der bom fruto, o machado já está aqui e vai me cortar. E vai me cortar na raiz. Por que na raiz? Para que eu não gere mais nada. Então, na realidade, todo homem na terra já nasce com um machado na raiz. E foi Yeshua que pôs. E isso não é brincadeira. Veja também em Mateus 7,19. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Hoje eu estava escrevendo essa palavra, estava até meditando. Às vezes a gente nem lembra desses frutos, né? Benignidade, bondade, perseverança, fé, domínio próprio, mansidão, amor, benignidade, bondade, fé. Você percebe que são coisas que são boas não só para você, mas para o próximo também. E aí, nós às vezes estamos procurando fazer muito ativismo na igreja, mas não estamos vendo se estamos gerando bom ou maus frutos, porque Yeshua chama a atenção do profeta. O profeta pode falar coisa de Deus, mas pode gerar maus frutos, e esse será cortado, ainda que seja profeta. Igual Balaão. Balaão até profetizou de Yeshua, mas ele não gerou bons frutos. Ele tinha amor ao quê? Ao dinheiro, à riqueza, ao bem-estar humano. E Deus mandou o quê? Matá-lo, cortar na raiz.
E assim é com todos nós. Muitos não entendem, mas Yeshua falou assim, olha, muitos virão naquele dia e dirão, Senhor, profetizamos em teu nome, expulsamos demônio em teu nome, fizemos maravilhas em teu nome, e Yeshua vai dizer, afastai de mim, praticante da iniquidade. Então, nem os dons que nós temos, que é concedido pelo Espírito de Deus, é garantia de salvação. E isso é extremamente perigoso, porque na nossa época, os dons tomaram uma amplitude, uma importância muito grande, e os frutos nem se falam, mas eu sou salvo pelos frutos, não pelos dons. Porque os dons são de Deus, não são meus, mas os frutos são gerados em mim. E é isso que me concederá salvação. E aí nós, igreja, demos uma importância imensa aos dons. Os dons são bons? Claro que são coisas de Deus, mas eles não vão me salvar. E às vezes as pessoas têm dons de milagres, dons de orar em línguas, de interpretação, de profecia, e acham que aquilo é suficiente. Só que não é, porque isso não é do homem. O que é do homem é ele gerar benignidade, bondade, perseverança, fé, domínio próprio, mansidão, amor, fidelidade. Se nós gerarmos isso, aí sim, é uma boa árvore. Glória a Deus, meu irmão. E, inclusive, Yeshua nos conta uma parábola a respeito disso, muito clara, inclusive. Lucas 13, de 6 a 9. E dizia essa parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, não o achando. E disse ao vinhadeiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira, e não a acho. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente. Se eu não gerar frutos, Deus está me chamando de inútil. Árvore inútil, ocupa espaço na terra à toa. Percebeu, meu irmão? E respondendo ele, disse: Senhor, deixa este ano até que eu escave e a esterque. E se der fruto, ficará, e se não, depois a mandará cortar. Eu classifico isso aqui com aquilo que a palavra diz: enquanto a vida, a esperança. Não é? Vamos ver que enquanto essa árvore está aí, vamos ver se ela vai dar fruto. Se ela não der fruto, ano que vem, corta e lança no fogo. Porque está ocupando a terra inutilmente. Olha que coisa. E Yeshua continua a falar com os fariseus em Mateus 12:34. Raça de víboras, como podeis vós falar coisas boas, sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Você sabe o que é víbora, né? Víbora é toda serpente venenosa. Yeshua está chamando os escribas, os fariseus, de serpentes venenosas. Serpente que tem peçonha. Serpente que mata. É disso que Yeshua está chamando. Raça de víbora. O interessante é que João Batista também chamou os fariseus saduceus de serpente venenosa. O espírito é o mesmo, né? De João, de Machia. Veja em Mateus 3,7. Mas vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, disse-lhe: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? João pergunta: quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Você já se perguntou por que João Batista pergunta isso aos fariseus e aos saduceus? É mais ou menos a mesma pergunta que Yeshua faz
a eles novamente em Mateus 23, 33. Serpente, raça de víbora, como escaparei da condenação do inferno? Tem muita gente que fala que inferno não foi coisa que Cristo falou, né? Cristo falou muito mesmo de inferno. A todo momento, na pregação, ele falou. Essas perguntas são feitas, pois só é possível ser livre da ira vindoura e da condenação no inferno por meio de Yeshua. E a maioria dos fariseus e saduceus criam que era por meio de suas boas ações religiosas. É por isso que João Batista perguntou quem lhes ensinou a fugir da ira vindoura. E parece que ainda, dentro até daqueles que são chamados cristãos, tem muita gente ainda pensando assim, que as suas boas ações cristãs podem lhe afastar do inferno. Agora, veja o que a palavra fala, como escapar e por quem escapar, lá em 1 Tessalonicenses 1,10. E esperastes dos céus a seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Yeshua, que nos livra da ira vindoura. Só tem uma maneira de se libertar, de ser livre da ira que está por vir sobre a terra. Só uma maneira, por meio de Yeshua. Não há dois caminhos, não há duas possibilidades, só há uma. E essa possibilidade é por meio do Filho de Deus, cujo qual ele ressuscitou. Interessante, tem muita gente que fala assim, não, mas eu sou filho de Deus também. Pois é, mas a libertação da ira vindoura só vem pelo Filho que Deus o ressuscitou, Yeshua HaMashiach. E Yeshua continua e nos faz uma revelação que a verdade do homem está, sabe aonde? Em seu coração. E é exatamente do coração que tiramos coisas boas e coisas ruins. Nesse tempo em que eu ensinei nas igrejas, muita gente falava de mente. E eu escuto muita gente falando de mente. Mas a verdade do homem não está na mente, a verdade do homem está no coração. Por isso que Deus fala assim, Deus não vê como o homem vê, porque o homem vê o que está diante dos seus olhos. Mas eu vejo o coração do homem. Porque é no coração do homem que está a verdade do homem. Muitos de nós dizem assim, eu creio, mas dentro do coração, na verdade mesmo, não crê, sente até um mal-estar, sente até medo, é ou não é? Então a verdade expressa aí é a que está no coração, não o que está falando na boca. Porque se você crê, e a palavra diz que tudo é possível àquele que crê, acontece. Porque Yeshua mente? Não. Então, se não está acontecendo, é porque no íntimo do nosso coração, e nós precisamos avaliar isso pessoalmente, dentro de mim, dentro de nós, aqui dentro, não reflete aquilo que falamos. Isso é uma revelação que Yeshua faz. Para você entender o que está acontecendo com você. Por isso que a palavra de Deus diz que a palavra de Deus é mais cortante do que espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, ossos e medula, e discerne o pensamento do coração. A verdade humana está no coração, não está na mente. Muitos de nós falam que crê. Um dia eu estava até conversando com o irmão aqui. A gente fala que crê. Mas se alguém bater aqui, falar que tem um morto ali, vem ressuscitar, quantos de nós vai correndo com a certeza de que vai ressuscitar? Quando Paulo estava ministrando
ministrou por dentro da madrugada. Aquele homem dormiu, caiu do alto, bateu a cabeça, morreu. Paulo saiu convicto no seu coração de que aquele homem, ele iria ressuscitar. Paulo não se desesperou. Paulo não foi chamar médico. Paulo não foi chamar ajuda, ou seja lá o que for. Ele foi direto no homem, orou e o Senhor o ressuscitou. Isso está aqui dentro. Às vezes você está falando que crê, mas aqui dentro não crê de fato. E nós precisamos ter consciência disso no nosso coração. Porque se eu não tiver consciência disso, eu fico pensando, eu creio, mas aqui dentro. Não é? Isso para mim é uma revelação que Yeshua nos faz. Porque ele diz assim em Mateus 12:36, digo-vos, pois, que de toda... Lucas 6:45, o homem bom do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau do mau tesouro do seu coração tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a boca. E o pior é que às vezes a gente engana nós mesmos, porque estamos sentindo uma coisa e falamos outras. Não é verdade? Então, como se tira coisa boa, má, do coração, e o que a boca fala é o que se tem em abundância no coração, logo toda palavra fútil falada por nós, ou seja, palavras sem valor, sem importância, sem utilidade, nós daremos conta. Olha aí, meu irmão, o perigo de ficar falando bobagem, de ficar falando coisa fútil. Veja em Mateus 12:36. Digo-vos, pois, que de toda palavra fútil que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Meu Deus! Quantas palavras nós falamos no decorrer de nossa vida? Pois é, nós vamos dar conta de toda palavra fútil. É claro que nós aceitamos Yeshua, então não vai contar antes, provavelmente. Mas a partir dele vai contar. Então cuidado com as suas palavras fúteis, com piadinha engraçada, com essas coisas, porque você vai dar conta disso tudo. E você não vai dar conta ao homem, você vai dar conta ao Senhor. Olha que coisa. E pasmem, gente. Acredite se você quiser. Você sabe que hoje eu estava prestando atenção nisso. As palavras fúteis que saem de nossa boca, ou melhor dizendo, as palavras que saem de nossa boca, podem nos justificar ou nos condenar. Olha, eu tinha me esquecido disso, em Mateus 12:37. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras será condenado. Eu me lembro de Davi, né, quando ele adulterou lá e matou o soldado. Deus mandou o profeta contar uma historinha para ele lá, e o profeta contou. Davi, existia em Jerusalém 2 homens, um era muito rico e o outro era pobre, só tinha uma novilha, e ele tratava aquela novilha com todo carinho. E o outro tinha muitas novilhas, mas veio um grande comerciante na cidade, e o rico o recebeu, e foi no quintal do pobre, pegou a novilha, matou e serviu. O que ele deveria fazer com esse homem? Davi falou, traga-me ele hoje aqui e eu o matarei. E o profeta virou e falou, pois é, Davi, este homem é você. Ele ia morrer pelo que ele falou. E não é diferente conosco hoje. É a mesma coisa, a palavra está falando que pelas minhas palavras serei justificado e pelas minhas palavras eu posso ser condenado. Então nós temos que tomar cuidado com o que falamos. A palavra não é para ser usada de qualquer maneira. A palavra não é para ser usada de qualquer maneira, de qualquer jeito.
Nós temos que ter prudência ao abrir na nossa boca. A palavra de Deus diz que até o tolo calado se faz sábio. E às vezes a gente se apressa em falar, a gente quer colocar a nossa opinião, a gente tem pressa com isso. Inclusive tem um texto que diz: não se apressai em falar diante de Deus, porque tu está na terra e ele está no céu. Parece brincadeira, mas hoje eu não quis nem ver a notícia do que estava acontecendo em Israel, porque eu não concordaria com aquilo, com coisa que minha opinião vale alguma coisa, né? Mas eu fiquei chateado com aquilo, eu não queria ver. Mas aí veio no meu coração: os caminhos de Deus não são os caminhos dos homens. Não é? O meu caminho é esse, mas de Deus não é. E aí? O que eu tenho que falar? Nada, tenho que ficar quieto, orar e falar: Senhor, me dá discernimento daquilo que o Senhor planejou, do teu caminho, porque o teu caminho é perfeito. O caminho de Deus não erra. Pode contrariar Rafael, pode contrariar quem seja, mas o caminho de Deus é perfeito e justo. E nós temos que nos calar diante dele, porque ele sabe todas as coisas. Isso me preocupou. Pela minha palavra eu posso ser condenado. Pela sua palavra você pode ser condenado. Pense nisso antes de falar. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Você sabe que tem um texto que um judeu falou: esconjuro se eu não matar Paulo. Ele matou? Não. Então ele vai ser condenado. E se ele matasse? Então, pela palavra dele, ele vai ser condenado. É claro, se ele não se arrependeu, não aceitou Yeshua. Amém? Mas, se ele não se arrependeu, não aceitou Yeshua, no dia do juízo, ele será condenado pelo que ele falou. Ouvindo então Yeshua alguns escribas e fariseus, eles começam a pedir um sinal, mas para experimentá-lo. Veja em Mateus 22:36. Então alguns dos escribas e dos fariseus, tomando a palavra, disseram: Mestre, queremos ver da tua parte algum sinal. Eu custa entender isso, porque Yeshua fez milhares de sinais. Mas milagre para incrédulo não adianta. É verdade? Você pode fazer vários sinais que o incrédulo sempre vai dar uma desculpa, né? Como, por exemplo, quando a gente vê pessoas incrédulas tentando entender o mar vermelho aberto. Cada um fala uma coisa, né? O mar abriu mesmo. A Bíblia diz que o mar abriu. Não é? Que havia água de um lado como parede e do outro lado. Não é? Mas aí o cara fala que era mar de juncos. O outro fala que o vento oriental foi ventando, que a maré foi vazante, aí Israel passou, etc. Porque para o incrédulo, o milagre não tem valor, não é? Eles tentam explicar aquilo que não é natural, porque Deus tem poder sobre todas as coisas e quando ele opera, acontece o sobrenatural. Então, inclusive a palavra afirma que os judeus pedem sinais. É uma característica dos judeus. Eles pedem sinais. E sabe qual é a característica dos goíns? Ou dos gregos, né? Que eles falam, o gentio. Buscam, sabe o quê? Sabedoria humana. Olha aí, ó. 1 Coríntios 1, de 22 a 24. Porque os judeus pedem sinal. E os gregos, os gentios, buscam sabedoria humana. Mas nós que somos de Machia, pregamos a Machia crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como goíns, lhes pregamos a Machia, poder de Deus e sabedoria de Deus. Aí Yeshua responde ao pedido de sinal deles, em Mateus 12, 39 e 40.
Mas ele lhes respondeu e disse: uma geração má e adúltera pede um sinal. Você sabe por que Yeshua chama aquela geração em Israel de adúltera? Em Isaías, Deus fala assim: o teu Deus, ó Israel, é teu marido. Aonde está a carta de libélula que eu vos entreguei? Não foi Deus que se separou de Israel, mas Israel que se adulterou e separou de Deus. Por isso Yeshua fala: uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim, do grande peixe, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. É o maior sinal de que Yeshua é quem ele diz ser, é este. Sabe por quê? Porque ele tem autoridade de falar que o sinal que ele vai dar para aquela geração adúltera é que ele vai morrer e, como Jonas, vai ficar 3 dias e 3 noites no seio da terra e vai ressurgir. Esse é o maior sinal que se pode dar de que Yeshua é quem ele diz que é, o Filho de Deus. Ele sabe o que iria acontecer a ele antes, muito antes de acontecer. Nenhum de nós tem esse controle, esse domínio, essa autoridade. Eu não sei o que vai acontecer conosco, nem daqui a 1 minuto, o que dirá ficar 3 dias e 3 noites no seio da terra morto e Deus me ressuscitar. Então, realmente, ele é quem ele diz que é. É o maior sinal que tem. Não é andar sobre as águas, não é ressuscitar os mortos, não é curar os enfermos ou expulsar os demônios, mas é dizer que vai morrer e que vai ressurgir. E fazer. Não é só dizer não, né? Porque só dizer eu também posso. Mas fazer eu não posso. Mas Yeshua pode. E fez. Não é verdade? Interessante isso. É o maior sinal que a palavra de Deus nos traz. Ele estaria 3 dias e 3 noites no seio da terra, morto como Jonas no ventre do grande peixe. E como os ninivitas se arrependeram com a pregação de Jonas, e com esta geração adúltera está quem é maior que Jonas, Yeshua, o Filho de Deus, sabe o que vai acontecer? Veja em Mateus 12, 41. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração, que Deus trata por geração, com aquela geração, e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é maior do que Jonas. Então, se Nínive acreditou em Jonas, por que aquela geração incrédula não acredita naquele que é maior que Jonas? E a rainha de Sabá também se levantará com esta geração e a condenará. Então, Yeshua está nos ensinando uma coisa, que aqueles que forem salvos vão julgar. Porque aquela geração de Nínive se converteu. E a rainha de Sabá também se levantará com esta geração e a condenará. Veja Mateus 12, 42. A rainha do sul, aqui a rainha de Sabá, se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é maior do que Salomão. Yeshua. A minha pergunta é, será que alguém do passado que creu se levantará para condenar nossa geração que não está crendo? Com certeza.
Aqueles que creram se levantarão para julgar toda e qualquer geração que não creu. E se a nossa não estiver crendo, alguém que creu vai nos julgar. Espero que nossa geração seja como os ninivitas, que creram na pregação de Jonas, pois nós temos aquele que é maior que Jonas, Yeshua, o Filho de Deus. E nós cremos nele, como dizem as Escrituras. E se cremos nele, nós seremos levantados para julgar aquela geração incrédula que teve a presença de Yeshua. Porque mais bem-aventurado é aquele que não viu e que creu. Então, certamente, a nossa geração que crê se levantará para julgar toda geração que não creu. Na verdade, nossa situação é muito maior e melhor do que as do ninivitas, pois Yeshua nos diz em João 14:20, naquele dia conhecerei que estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Shabbat Shalom.